Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá, @Rádio Bandeirantes Campinas. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal marcou 10 horas da manhã, a hora certa da nossa informação regional dentro do microfone forte da Rádio Bandeirantes Campinas. Um ótimo dia para você que está conosco, que até agora ficou com o Jornal Gente. Amanhã de volta às 8 horas da manhã, depois do Primeira Hora aqui na RB e com também a transmissão simultânea na Band News TV. Estamos chegando com o nosso Manhã Bandeirantes, informação, prestação de serviço, opinião até às 11h30 da manhã. Comigo, Heitor Fredo, e com a sua participação. WhatsApp liberado a partir de agora, 19 97102 1493, 97102 1493. Você acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas pelo nosso FM no dial 85.7. Muito obrigado a você que também nos ouve pelas multiplataformas do Grupo Bandeirantes, o aplicativo Band Play com todas as rádios do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão. Você também nos ouve pelo portal Bandmulti, bandmulti.com.br. Você que está acostumado a acessar o Bandmulti, acrescente o .br agora. .com.br, o portal de notícias do Grupo Bandeirantes aqui para a nossa região, que tem as informações do dia e a aba ao vivo. Se você abrir agora o portal bandmulti.com.br, você vai ver piscando ali a luzinha vermelha ao vivo. Clicou, encontrou a Rádio Bandeirantes Campinas. Você também tem essa opção para nos acompanhar 24 horas por dia. Muito obrigado a você que está conosco na nossa transmissão do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você já é inscrito no nosso canal de vídeos, você também pode comentar por lá, deixar sua opinião, sugerir o assunto para nós trazermos aqui dentro da nossa programação. Você pode, por exemplo, comentar os assuntos que nós vamos destacar a partir de agora nesse trabalho que tem na mesa de som o Pedro Piscinato, na central técnica o Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber, direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, quase limite entre as cidades de Campinas e Valinhos. Temperaturas vão subindo, conforme prometido, conforme estudado pelos meteorologistas do CEPAGRE e da Unicamp. A quinta-feira já muda de novo o tempo e de novo a gente tem que se adaptar a essas novas condições. Hoje, por exemplo, Campinas, que vinha amanhecendo com 7 graus, 9 graus, já amanheceu com 13 graus e meio nessa quinta-feira, 29 de agosto. A influência combinada de uma massa de ar quente e seco com uma área de alta pressão em altitudes elevadas, proporciona condições persistentes de tempo estável e predomínio de céu claro até pelo menos o começo da próxima semana. As temperaturas com isso vão subindo, principalmente no período do almoço, à tarde, e aí, no final da tarde, começa a cair e à noite volta o frio. A outra condição que também a gente volta a se acostumar é com a baixa umidade relativa do ar, em torno de 30% para hoje e a partir de amanhã caindo ainda mais. Final de semana, Campinas vai ter o tempo bastante seco na casa dos 20%. Recomendável da Organização Mundial de Saúde. Claro que não dá para combinar com o tempo, mas o nosso corpo ele se comporta de uma maneira melhor quando a gente tem uma umidade na casa dos 60%. Final de semana a gente vai estar em 20% aqui em Campinas. Então, hidratação é a palavra-chave. Não há expectativa, segundo os meteorologistas da Unicamp, de episódios de chuva, nem de volta de frio. E não é para agora, tá? Até o final de setembro, gente. Pelo menos até o final da primeira semana de setembro não tem previsão de chuva. As
outras semanas, devemos ter algumas garoas e aí conforme for chegando mais próximo da mudança de estação, aí a chuva deve dar as caras também. As chuvas ocorridas no final de semana foram pouco volumosas, em praticamente todos os setores do estado, apenas algumas poucas localidades acumularam um pouquinho mais de 10 milímetros, o que é pouco. E com a condição de baixa umidade, temperaturas em elevação e sem previsão de chuva, o risco de novos focos de incêndio para os próximos dias ainda existe. Conforme a temperatura vai subindo, a umidade vai baixando, o risco vai aumentando. E é por isso que continuam os trabalhos sendo realizados pela Defesa Civil do Estado de São Paulo e também pelas autoridades federais monitorando os possíveis focos de incêndio e também tentando encontrar quem praticou o crime contra o meio ambiente e contra a saúde de tanta gente no último final de semana. 10 horas e mais 5 minutos. Informações para o motorista que nos dá carona nesta manhã de quinta-feira na rodovia Magalhães Teixeira, o anel viário Magalhães Teixeira, SP-083. Atenção ao motorista que segue no sentido rodovia Dom Pedro I. Quem acessa a Magalhães Teixeira pela Bandeirantes já vai encontrar uma lentidão por conta de um acidente que aconteceu um pouco antes do entroncamento da Magalhães Teixeira do anel viário com a rodovia Anhanguera. Foi uma colisão entre um carro e uma motocicleta. A faixa da esquerda precisou ser interditada, o trabalho continua no local, é registrada a lentidão. Paciência para o motorista, o trânsito ele está fluindo, mais lento do que o normal, mas não está parado. E as equipes da concessionária prestam atendimento por lá, inclusive o socorro às vítimas. Uma ambulância no local, não há informações de ferimentos graves, mas se tiver qualquer atualização, a gente conta para você que está conosco no Manhã Bandeirantes. Também no corredor Dom Pedro, o motorista que chega a Campinas pela rodovia Zeferino Vaz, o Tapetão, SP-332, encontra lentidão no trevo de Barão Geraldo, saindo de Paulínia para Campinas, movimentação pelo excesso de veículos. Informações também para você que está na rodovia Santos Dumont, trânsito fluindo bem neste momento, tanto sentido Indaiatuba quanto no sentido Campinas. A mesma situação na SP-101, a Campinas Montemor, e também as boas condições até aqui para quem está na rodovia Governador Ademar de Barros, a Campinas Mogi. No sistema Anhanguera Bandeirantes é que o motorista precisa ter uma atenção a mais na manhã de hoje, além dos pontos tradicionalmente já travados nesse horário, como por exemplo o acesso à cidade de Jundiaí entre os quilômetros 62 e 60 e as marginais que estão com lentidão. Tem 2 pontos da rodovia dos Bandeirantes que exigem atenção do motorista. Primeiro deles, um acidente registrado agora há pouco. Não temos ainda informações sobre vítimas, porque a concessionária ainda atua no local. São 7 quilômetros de lentidão na rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, no trecho que passa por Itupeva. O acidente foi no quilômetro 70, a lentidão segue até o 77. 7 quilômetros de para e anda neste momento na rodovia dos Bandeirantes. É o trecho ali próximo do Hop Hari, próximo do Wet n Wild, do shopping, daquele comércio todo que tem às margens da rodovia dos Bandeirantes. Ali o motorista tem dificuldades nesse momento. Então, se você está agora saindo de casa sentido São Paulo, a melhor opção é a rodovia Anhanguera. Apesar do ponto de lentidão em Jundiaí, está fluindo muito melhor o trânsito. Na pista sentido interior, quem está em Campinas, for para Americana, Santa Bárbara do Oeste, for para Araras, não tem dificuldades nem na rodovia Anhanguera, nem na rodovia dos Bandeirantes. Mas quem sai de São Paulo, sentido Campinas, atenção na rodovia dos Bandeirantes, porque um acidente aconteceu e a partir desse acidente uma segunda situação ocorreu. Primeiro, uma colisão entre um carro e um caminhão. O motorista do carro, quando percebeu que viaturas estavam chegando para atender a ocorrência, saiu correndo pela rodovia dos Bandeirantes. Esse homem foi atropelado e morreu. A Fernanda Scherer está por lá e conta pra gente o quilômetro exato onde isso aconteceu e o que já se sabe a respeito de uma cena extremamente atípica. Pois não, Fernanda?
aconteceu no quilômetro 36 da rodovia dos Bandeirantes, sentido interior. E foi exatamente isso que você contou. Agora a suspeita é se ele estava realmente embriagado ou se tinha algo irregular com o carro, com ele, por que ele fugiu da polícia, né? Porque tudo começou com ele ainda como motorista. Esse homem se envolveu em um acidente com uma carreta. A polícia chegou ao local para justamente saber o que tinha acontecido naquele acidente, prestar socorro, falar com os motoristas. Ele viu a polícia, saiu correndo pela rodovia e acabou atropelado por uma van e morrendo na hora, ali mesmo, nessas primeiras horas da manhã, ali na rodovia dos Bandeirantes. A polícia não confirma se de fato ele estava embriagado, mas essa é uma das maiores suspeitas, já que ele dirigia e acabou acontecendo esse acidente. Os dois acidentes, né? O acidente dele como motorista e, infelizmente, o que levou à morte dele ainda agora como pedestre. Pois é. Muito obrigado a Roberta Scherer. Confusão mais do que justa, porque não se confunda pelo sobrenome. Obrigado, viu, Roberta? Desculpa pela confusão, mas fica como uma homenagem ao pai de Roberta Scherer. Identificou pelo sobrenome quem é? Fernando Scherer. Sim, o Xuxa, nadador, um dos mais importantes atletas olímpicos da história do Brasil. Roberta segue acompanhando essa ocorrência direto da rodovia dos Bandeirantes. E não é Fernanda, Heitor Fredo. Risca aí o Fernanda, Roberta Scherer, uma das grandes repórteres do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Agora, 10 horas 10 minutos, a gente, ao longo da programação da Bandeirantes, vai continuar atualizando esse acidente, tentar entender o que aconteceu. Uma das suspeitas é que o motorista teria bebido, estaria embriagado, porque já estão fazendo o levantamento no carro. A princípio, não encontraram irregularidades no veículo, mas a suspeita é que o motorista tivesse bêbado, para fugir do bafômetro, para fugir das responsabilidades do crime de dirigir embriagado. Ele teria corrido pela rodovia dos Bandeirantes e ali foi atropelado. E esse acidente também provoca lentidão nesse trecho, saindo da capital paulista a caminho do nosso interior de São Paulo. 10 horas da manhã, mais 11 minutos. O Manhã Bandeirantes traz novas informações sobre a investigação da Polícia Federal que desencadeou em uma mega operação para seguir o caminho do dinheiro de facções criminosas. O que a polícia descobriu é que grupos que tenham bloqueios na justiça por dívidas trabalhistas ou que pertençam à facção criminosa, aquela que age dentro e fora dos presídios, estariam usando bancos digitais para esconder o dinheiro no momento de transações financeiras. É um complexo sistema bancário criado especificamente para maquiar esse dinheiro que é sujo, que vem do crime. Para a gente tentar entender como tudo se deu, a Polícia Federal, claro, esclarece alguns pontos, mantém outros em sigilo para a investigação seguir, mas esse trabalho ele é conjunto entre Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público. A operação descobriu que a organização criminosa movimentou 7 bilhões e 500 milhões de reais por meio de lavagem de capitais, evasão de divisas e blindagem patrimonial. Existiam 2 bancos digitais. Existe um nome técnico para isso, mas para simplificar vamos chamar de bancos digitais. i9Pay e T10 Bank. Esses bancos digitais, eles não tinham autorização do Banco Central. Foram criados, segundo a investigação da Polícia Federal, para atender clientes de facções criminosas e empresas com dívidas trabalhistas e tributárias. 14 pessoas estão presas. Os alvos são pessoas físicas e jurídicas, mandados cumpridos em Campinas, Jundiaí, Valinhos, Paulínia, Americana, Sorocaba, Votorantim, Ilhabela, São Paulo capital, São Caetano do Sul, Osasco, Barueri, Santana do Parnaíba, Embu Guaçu e um mandado cumprido também em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Do total de 57 alvos, a Receita Federal esteve em 12, todos pessoas jurídicas para busca e apreensão de documentos. 194 empresas foram suspensas judicialmente. Então, como é que funcionava? As organizações criminosas hospedavam dinheiro nessas fintechs ilegais, esses bancos digitais. Na hora de fazer uma transferência bancária, o extrato não mostrava o nome da empresa ou da pessoa física que era a dona do dinheiro. Mostrava apenas o nome do banco.
Então, o dinheiro da facção criminosa ia para esse banco digital. Do banco digital, ele ia para contas de bancos que são regulares, que são autorizados pelo Banco Central. E não aparecia o nome do dono do dinheiro, apenas o nome do banco. Então, o banco maquiava a origem dessa grana. O Edson Souza, que é o delegado-chefe da Polícia Federal de Campinas, Dr. Edson, conversou com o repórter Everton Ramos e ele traz mais detalhes sobre como a Polícia Federal descobriu esse caminho do dinheiro e quais os próximos passos dessa investigação. A Polícia Federal vem fazendo um forte investimento na descapitalização das organizações criminosas. E essa organização criminosa, ela era responsável por facilitar ou por permitir que as outras organizações criminosas ou empresas com dívidas trabalhistas ou fiscais pudessem movimentar o seu dinheiro sem ser percebida, ou seja, sem ser vista dentro do sistema financeiro nacional. E isso permite não só a alimentação de todo tipo de crime, mas permite a movimentação de dinheiro ilícito por dentro do sistema financeiro nacional. Então a importância dessa operação está em justamente a Polícia Federal atacar o cerne financeiro das organizações criminosas e impedir que sistemas como esse, que permitem vidas luxuosas aos criminosos e que também permite a alimentação das outras organizações criminosas, seja definitivamente desmantelado. Doutor, e como que foi o trabalho de investigação? Queria que o senhor desse ou detalhasse para a gente como foi esse trabalho por parte da PF até identificar os envolvidos. Nós temos um grupo especializado que passou por sérios treinamentos, por grandes treinamentos em crimes financeiros e que já vem atuando há algum tempo. A partir desse grupo especializado na repressão de crimes financeiros, os próprios policiais, ao vasculharem a internet, encontrou essas fintechs oferecendo serviços. E quando nós indagamos aos órgãos de registro, nós verificamos que esses bancos digitais não tinham o devido registro. A partir daí, nós passamos a identificar cada um dos sócios, cada um dos usuários, onde estava a conta base dessas fintechs e encontramos aí todas essas pessoas que ou foram presas hoje, ou estão sendo procuradas, ou que foram alvo de busca. Doutor, nós tivemos 17 mandados de prisão cumpridos, 14 até o momento. Queria só que o senhor confirmasse para a gente a quantidade que foram feitas, ou de prisões que foram trazidas aqui para a sede da PF em Campinas e o trabalho daqui para frente. A gente pode ter outras pessoas envolvidas? É uma investigação que segue? A investigação tem duas fases, uma fase sigilosa e uma fase ostensiva. Quando nós chegamos à deflagração da operação, como é o caso de hoje, nós chegamos à fase ostensiva, em que nós acessamos documentos físicos nas buscas e apreensões, equipamentos eletrônicos, dispositivos em geral, e também ouvimos as pessoas. A partir desse conjunto probatório, nós podemos sim identificar mais pessoas, podemos pedir a mudança de uma prisão temporária para prisão preventiva, ou podemos até pedir a prorrogação de uma prisão preventiva. Então, nesses casos, dos 17 mandados, 10 eram de mandados preventivos, ou seja, sem um prazo determinado para terminar, e outros 7 eram de prisões temporárias. Desses mandados todos, nós cumprimos 7 mandados de prisão preventiva, os quais não têm data limite, e mais 7 prisões temporárias, o qual tem um prazo de 5 a 30 dias, conforme o crime cometido. A gente viu uma grande movimentação aqui fora, deles saindo. Eles foram levados para onde, doutor? Todos os presos da Operação Concierge, mesmo os que foram presos fora da cidade de Campinas, estão sendo levados para a Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo e ficarão disponíveis para a Justiça, primeiro para a audiência de custódia e depois para o prosseguimento da investigação. Alguns poderão ser soltos, outros com certeza permanecerão presos em razão da sua liderança ou da sua organização dentro da organização criminosa. Doutor, para finalizar já, essas fintechs, elas se utilizavam do que para oferecer? Redes sociais mesmo? Era abertamente que eles faziam e que eles ofereciam essas contas ocultas? Sim. Nós encontramos os anúncios por meio das redes sociais, né? Também havia outro tipo de propaganda, mas principalmente por meio das redes sociais. Então essas pessoas ofereciam serviços de um banco, sendo que não eram autorizados a funcionar como tal. Esse doutor Edson Souza, delegado-chefe da Polícia Federal em Campinas, falando sobre a operação que desencadeou em prisões, cumprimentos de mandados de busca e apreensão e a descoberta de uma movimentação de 7 bilhões e meio de reais. É na casa do bi mesmo. Bilhões. Olha o tanto de dinheiro que organizações criminosas movimentam
num esquema que foi descoberto, fora o que a polícia vai continuar trabalhando para desmantelar daqui para frente. Seguindo com nossas informações aqui da nossa região, o Guilherme Selegato vai contar pra gente agora sobre uma investigação em curso de um homicídio que aconteceu na cidade de Campinas, no Jardim Marisa. Um homem foi morto dentro de casa com 3 tiros e a polícia ainda tenta identificar quem é o assassino e a motivação desse crime. Ele morava com o irmão, tinha o hábito de receber pela manhã um amigo com quem ele ia trabalhar, eles seguiam juntos sempre para o trabalho, mas na madrugada, moradores vizinhos começaram a ouvir barulhos que não estavam identificando se eram barulhos de fogos de artifício, escapamento de moto. Eram tiros. Disparos de alguém que invadiu a residência. O irmão dele não estava na casa, ele não dormiu nessa noite na casa do irmão. Quando o colega foi buscá-lo no trabalho, ele percebeu que algo estava errado. Guilherme Selegato foi ao local do crime e traz informações do que a polícia avançou nas últimas horas em mais um caso de homicídio registrado aqui na cidade. Pois não, Guilherme? O homem de 37 anos morava nessa casa com o irmão mais novo, no Jardim Marisa, em Campinas, e ainda estava dormindo quando, por volta das 2 da manhã, entraram na residência e atiraram contra ele. O irmão dele não dormiu em casa nessa noite. Segundo a polícia, o homem foi encontrado deitado num cobertor, com perfurações no braço, no pescoço e no rosto. Só que o corpo da vítima só foi encontrado por volta das 7 da manhã. O homem trabalhava com construção e todos os dias pegava carona com um amigo para trabalhar. Quando esse amigo chegou lá, entrou na casa que estava aberta e encontrou a vítima sem vida. A polícia foi acionada por vizinhos e por familiares que, pela manhã, colocaram fogo no colchão em que a vítima foi assassinada, retirando os pertences dele do local. O homem de 37 anos não era casado e deixa uma filha de um outro relacionamento. E, segundo a família, ele não tinha problemas com ninguém. A perícia foi acionada e a motivação do crime está sendo apurada. Ainda hoje, o Manhã Bandeirantes vai trazer o noticiário político, a cobertura das eleições 2024 com a agenda dos candidatos e uma nova rodada de pesquisas eleitorais em importantes capitais do Brasil, 3 delas, São Paulo, Rio de Janeiro e também Porto Alegre. Em São Paulo, inclusive, foram simulados cenários de segundo turno, para a gente entender o que pensa o paulistano numa eleição que a gente tem que ficar de olho. Porque eleição na capital paulista sempre tem reflexo para a próxima eleição de governo do estado e presidente da República. Nós vamos, no próximo bloco, trazer, antes do cenário eleitoral, informações de 2 golpes que estão acontecendo ligados à área de saúde. Primeiro deles, a venda de atestados falsos pelas redes sociais. Uma reportagem especial do Grupo Bandeirantes conseguiu entrar em contato com alguns desses criminosos e você vai entender a facilidade com que eles bulam o sistema, conseguem atestados de qualquer hospital do Brasil e o alerta. O crime não é só para quem emite o atestado, é também para quem compra e usa esse documento falso. E o outro golpe está sendo aplicado aqui no interior de São Paulo. Médicos que têm CRM, que é o registro do Conselho Regional de Medicina, estão tendo esse registro usado indevidamente em vendas de produtos duvidosos. É a denúncia de uso criminoso de dados que já chegou ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. E a comercialização também é pela internet. A gente vai entender um pouco mais sobre essas 2 situações depois do intervalo aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br.
Agora, notícias nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Notícias da hora. O uso do DIU, um dos principais métodos contraceptivos, aumentou mais de 40% no Brasil em 2023. Em 4 anos, os planos de saúde registraram 47% de aumento nos procedimentos para colocar o dispositivo intrauterino. O DIU é um pequeno objeto no formato da letra T colocado no útero. O de metal, como cobre, torna o ambiente menos propício para a passagem dos espermatozoides. O DIU hormonal age da mesma forma e ainda libera hormônios que inibem a ovulação. Dependendo do modelo, o dispositivo precisa ser trocado a cada 5 ou 10 anos e tem eficácia de 99,8%, semelhante a métodos irreversíveis como a laqueadura. O SUS oferece a colocação do DIU de cobre. Para isso é preciso procurar uma unidade de atenção primária, o posto de saúde. Alguns hospitais públicos também oferecem o DIU hormonal, mas é preciso verificar. A implantação, feita em consultório ou centro cirúrgico, é rápida, mas pode causar dor. Após o período de adaptação, a tendência é que o desconforto passe. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. O MasterChef mudou a forma do brasileiro ver a gastronomia. E nesta edição de 10 anos na Band, a competição está ainda mais apimentada. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos você. Saboreie com a gente cada ingrediente desta temporada de celebração, recordação e, claro, muita emoção. MasterChef Brasil, uma década de paixão. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 26 minutos. Muito obrigado a você que está conosco desde as 10 horas da manhã. Você que está mais cedo também na programação da Rádio Bandeirantes. Obrigado a você que está chegando agora até as 11h30. Você é meu convidado, minha convidada. Falarmos sobre um pouco de tudo que acontece na nossa região, no Brasil e no mundo, até as 11h30, quando o Carlos Henrique chega com o Nossa Área, noticiário esportivo, repercutindo os jogos de ontem da Copa do Brasil e já falando sobre a preparação para o Campeonato Brasileiro da Série B. Amanhã, inclusive, estarei com muito orgulho nas reportagens do jogo entre Santos e Ponte Preta, convite do grande Carlos Batista. Estaremos juntos amanhã nas reportagens, partida que acontece na Vila Belmiro, a Macaca enfrentando o Peixe. Santos vem tropeçando nas últimas rodadas e a Ponte busca a primeira vitória fora de casa. Transmissão, claro, na RB, que também terá na próxima terça-feira o duelo entre dois campeões brasileiros no Brinco de Ouro. Tem Guarani e Coritiba a partir das 9h30, terça-feira que vem, essa rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E a CBF até agora nada de remarcar o jogo entre Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani, que foi adiado em função de como estava Ribeirão Preto no domingo. Impossível praticar futebol naquelas condições. Defesa Civil foi muito técnica nessa hora. A CBF, desculpe, não tem. A orientação, a recomendação é para que as pessoas não façam exercício físico. Como é que você vai colocar um jogo de futebol com aquela poeira toda no ar, com aquela fumaça, com toda aquela poluição para os atletas se colocarem em risco? Então, o jogo foi adiado. Mas a CBF podia agilizar, né? Até para a organização da tabela, do campeonato, dos clubes, mas até agora ainda não há uma data oficial para essa partida. Daqui a pouco eu giro com você a participação do nosso ouvinte. Pode mandar mensagem, texto, áudio, escreva pra gente, mande a sua opinião em 19997021493. Vamos falar agora sobre 2 golpes na área de saúde que estão sendo aplicados no estado de São Paulo e em outras áreas do Brasil, porque golpes muitas vezes não têm limite de município, divisa de estado, às vezes nem fronteira entre países, porque eles são cometidos pela internet. Um deles é o golpe da venda de atestado falso. O Rodrigo Leite, repórter do Grupo Bandeirantes, conseguiu entrar em contato com criminosos que pelas redes sociais prometem e entregam atestados médicos falsos de qualquer hospital do Brasil. Você vai entender como funciona esse golpe, como as autoridades estão lidando para investigar essa quadrilha e as responsabilidades
de quem comete o crime de comprar esse material. O criminoso não é só quem vende, o criminoso também é quem compra, como explica o Rodrigo Leite, que inclusive conversou com o Carlos Carrenho, conselheiro do CRM, Conselho Regional de Medicina, e traz todos os detalhes a partir de agora. Rodrigo Leite no Grupo Bandeirantes. Nas redes sociais, as propagandas são escancaradas em diversos grupos. Dezenas de postagens oferecem laudos e atestados médicos falsos. As negociações geralmente são encaminhadas para o WhatsApp. Simulamos o interesse em um atestado. O vendedor prontamente responde que consegue o documento de qualquer hospital do país. Perguntamos se é possível para um período de 10 dias. E ele responde, de boa. Outra vendedora explica como o esquema funciona. Eu não atendo ligação, amigo. O atestado um dia 30, 2,40, 3,50 e assim por diante. O pagamento é só após você ver a prévia do documento pronto. O documento vai com o CRM ativo, o médico do próprio hospital, tudo certinho. Eu pergunto então se o atestado tem o CRM verdadeiro, com a assinatura de algum médico. E ela admite que é tudo falso. O CRM é ativo, o médico do próprio hospital, eu sempre mando print comprovando, mas não é o médico que assina, só tudo eu que faço, tá bom? É um documento falso, então as informações contidas no documento são verdadeiras, porém o documento não é original. Tanto quem compra como quem vende um atestado médico pode responder criminalmente. Além disso, o trabalhador corre o risco de sofrer demissão por justa causa. E se algum médico estiver envolvido no esquema, ele também pode ter o registro profissional cassado. E essas situações também estão sendo devidamente apuradas. Por enquanto, graças a Deus, é a minoria, mas qualquer situação que tenha a respeito disso, a gente está correndo atrás, sim. A Meta, empresa responsável pelo Facebook, onde estão a maioria dos grupos de venda de atestados, disse que não irá comentar o assunto. 31 minutos, 10h31. Um outro caso grave que também é registrado com casos aqui do interior de São Paulo é uma denúncia do Conselho Regional de Medicina, que acendeu o alerta sobre a prática que tem se tornado cada vez mais comum também na internet. A atuação de falsos profissionais em áreas que exigem formação teórica e formação prática, inclusive médicos, dentistas e outros profissionais de saúde. Atores e atrizes estariam se passando por profissionais dessa área com o objetivo de vender produtos milagrosos. O nosso convidado nesta manhã de quinta-feira, aqui no nosso Manhã Bandeirantes, é o Dr. Alan Koziref. Dr. Alan Koziref, ele que é advogado e doutor em ciências farmacêuticas. Doutor Alan, acertei a pronúncia do seu sobrenome. Antes de mais nada, bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, ouvintes da Manhã Bandeirantes. Para mim é uma alegria estar com vocês. Está correto. O sobrenome mais assusta do que é difícil falar. Doutor Alan, o que já se sabe a respeito dessa denúncia? Já há um caminho sendo traçado pelas autoridades para entender como funciona esse golpe? Conta pra gente um cenário do que o senhor já apurou também a respeito dessa situação. Ok. Bom, a gente verifica que está sendo disseminado na rede social práticas de fazer propaganda de produtos milagrosos mesmo, né? Então, são produtos que visam melhorar a saúde da pessoa, curar a doença. E o que está se utilizando? Essas empresas, elas vêm contratando atores e atrizes e utilizam o nome e o código, o registro do Conselho Regional de Medicina para que dá uma falsa ideia que aquele medicamento está sendo chancelado por um médico. Não é? Então, o que a gente verifica é que o CREMESP, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, recebeu várias denúncias de consumidores e de médicos mesmo. O próprio Conselho de Medicina começou a fazer uma investigação própria e levou essas informações todas para a polícia, e ela está apurando junto tanto as empresas que produzem esses comerciais, quanto os médicos envolvidos e os atores envolvidos. Quer que seja o medicamento, doutor Alan, para ele ser comercializado, ele precisa passar por uma série de avaliações. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem que avaliar o que está dentro de uma cápsula. Esses produtos, para terem essa prática, a suspeita é que também
estejam irregulares, não apenas na publicidade, mas é possível que eles também tenham um caminho que não é percorrido legalmente antes de chegar até o consumidor? Exatamente, exatamente. Todos os medicamentos, até o suplemento alimentar, que ele é classificado como alimento, ele precisa de um registro na Agência Nacional da Vigilância Sanitária, que é a nossa conhecida Anvisa. Esses produtos, eles chegam ao país sem a devida autorização. Ele é agenciado por uma empresa, é importado por uma empresa que contrata outra empresa de marketing para fazer a divulgação. E essa divulgação ocorre nas redes sociais. Existem relatos até de consumidores que fecham o negócio, acreditam nessa história, e aí fazem a compra e não recebem o produto. Também a gente tem quase um supermercado de crime aí, né, Heitor? E quais são esses crimes praticados? Um deles, obviamente, o uso de documento falso, mas é um passeio pelo Código Penal também, né, doutor Alan? Exatamente. Bom, a gente tem o crime de falsidade ideológica, né? Como eu estava ouvindo a reportagem agora sobre os atestados falsos, então o crime ele se configura como o mesmo, né? E aí você tem uma lesão junto aos consumidores e, eventualmente, a gente pode colocar um crime contra a saúde pública, né? No momento que você está colocando no mercado produtos que podem até prejudicar uma comunidade de pessoas. Nós estamos conversando dentro do Manhã Bandeirantes com o Dr. Alan Kozyrev, advogado, doutor em ciências farmacêuticas, falando sobre um golpe que vem sendo aplicado pela internet, já com denúncias feitas no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, em que profissionais da área médica estão tendo seus dados roubados por bandidos e repassados a atores, atrizes que utilizam esses dados e a imagem pessoal para fazer publicidade de medicamentos e outros produtos considerados milagrosos. Doutor, uma vez identificado o golpe, qual é o direito que esse profissional de saúde tem e qual o caminho que ele deve percorrer para buscar na justiça que, primeiro, o nome dele não seja mais utilizado e, segundo, é possível pedir também danos morais, outros tipos de processo nesse caso? Exatamente, porque a gente está falando, né, Heitor, de profissionais que constroem o seu bom nome durante muitos anos e, posteriormente, isso é utilizado de uma forma ilegal. Então, um profissional de saúde atingido, nesse caso médico, ele deve procurar, né, a polícia para registrar um boletim de ocorrência e, eventualmente, isso seguir para uma ação penal e também uma indenização por danos materiais, morais, considerando a sua utilização de forma indevida, né? E a gente tem que deixar claro que se o profissional da saúde não agir dessa maneira, ele também está exposto de, eventualmente, ser instado pelo Conselho de Medicina a responder um processo ético, né? Ele vai ter que comprovar que aquele número do Conselho Regional de Medicina, do CRM, ele foi usado de forma indevida. É bom a gente deixar registrado que o Código de Ética Médica inibe que os profissionais da saúde, também aqui no caso médico, ele participe de alguma publicidade que garante o resultado. Isso não pode acontecer. E qual o senhor entende que é o papel de uma plataforma nas redes sociais que tem essa publicidade falsa ali divulgada? Ela, de alguma forma, também pode entrar nesse processo, também pode ser responsabilizada, no mínimo, a tirar um conteúdo que claramente é criminoso? Sim, sim. Essas plataformas, elas possuem canais de denúncia que isso tem que ser efetivo. Talvez não façam um controle prévio, mas no momento que está divulgado isso, essas plataformas, constatando esse fato, tem que retirar imediatamente esses anúncios dessas plataformas, né? Doutor Alan Kozyrev, para a gente finalizar, quem estiver nos acompanhando e encontrar nas redes sociais algumas dessas publicidades, se deparar com uma situação parecida com essa que nós estamos contando aqui na nossa programação, qual deve ser o caminho, além, obviamente, de saber a procedência do produto? Qual deve ser o caminho, uma vez percebendo que tem algo irregular naquela publicidade, doutor? Bom, a primeira situação é você procurar um médico de sua confiança, né? Ou utilizar o site do Conselho Regional de Medicina, vai ter um guia médico lá que você vai conseguir tanto conferir se o número do Conselho Regional de Medicina
o CRM está em consonância com aquele que está divulgando, provavelmente não, e posteriormente fazer essa denúncia junto ao Conselho Regional de Medicina ou mesmo na própria plataforma. Nós conversamos com o Dr. Alain Kozireff, advogado do escritório Kozireff e Toledo e também doutor em ciências farmacêuticas. Dr. Alain, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, bom trabalho ao senhor e toda a sua equipe. Agradeço, um abraço a todos. 10h39. Deixa eu mandar aqui um abraço ao Edmilson, que está nos acompanhando. Ele traz uma outra situação que eu acho que a gente pode até, viu, Edmilson, conversar com um profissional da área de medicina para a gente também tirar essa dúvida, porque ele está questionando o seguinte: médicos estão prescrevendo uso de antibiótico para uma posologia de 10 dias, sendo que já é sabido que o uso correto é para 7 dias. O problema, no entendimento do Edmilson, é que empresas não estão acompanhando as mudanças. A maioria dos medicamentos que são diluídos são para prescrição de 7 dias. Aí a pessoa tem que comprar mais uma caixa para usar por apenas 3 e descartar o restante. Prejuízo para os consumidores. Ele entende, o Edmilson, final do telefone 9884, que alguém está ganhando nessa história. E olha, é algo que realmente, nossa, quer me deixar irritado é você vai comprar um medicamento, você precisa tomar ele por 10 dias, como o Edmilson trouxe o exemplo, aí a caixa tem 7, você compra uma segunda caixa, que é uma bala, uma grana, uma fortuna, e simplesmente não tem o que fazer depois com o medicamento. E não é o tipo de produto que se descarta de qualquer forma. Existem até alguns grupos especializados que recolhem esses medicamentos. Alguns até são levados para doação, mas não é o tipo de produto que você deixa numa caixinha de doação como se fosse um alimento não perecível, como se fosse um agasalho. O medicamento é algo muito sério. Então essa preocupação do Edmilson aqui, ela é bem interessante e a gente vai tentar também conversar com alguém dessa área, tá, Edmilson, para que a gente possa também esclarecer esse ponto, mas certamente o que aconteceu com você já aconteceu comigo e eu tenho certeza que aconteceu com mais gente que está nos acompanhando também aqui no Manhã Bandeirantes. Mensagem que chega agora do nosso ouvinte, o Beto, final do telefone 0637. Ele está nos acompanhando de Serra Negra. Da Serra Negra, em Ribeirão Preto. Olha só, acompanhando a gente direto da querida cidade de Ribeirão Preto. Registro de Serra Azul, Ribeirão Preto, frente fria e chuva. Pelo menos elas ajudam a controlar os incêndios, diz o Edmilson. Mandou pra gente um vídeo aqui. Esse vídeo é um pouco mais antigo, de quando Ribeirão Preto estava em chamas, mas com a chegada da chuva prevista para lá, isso ajuda a dar uma controlada. Agora para cá, ô Beto, tem chuva chegando não, viu? Não tem previsão de chuva para esta semana e nem para a primeira semana do mês de setembro. O Adriano Vermelho escreve pra gente que muitas vezes nos pegamos em meio a tantos conflitos que não percebemos o peso histórico de certos confrontos. E ele já alerta, cuidado, contém muita ironia. Vamos lá. Vocês têm noção de que estamos diante de uma disputa homérica de poder? De um lado, um empresário de tecnologia, tanto da informação quanto da automação e até militar. Sim, militar, vendendo tecnologia para foguetes. Ele está falando do Elon Musk, um bilionário que agora mergulhou na política, será? E quer disseminar sua forma de liberdade através da sua famosa rede social, mas só em alguns países específicos, e o Brasil é um deles. Do outro lado do corner está um juiz linha duríssima do Supremo, está falando do Alexandre de Moraes, que adora ser relevante e acha que sua toga é capa de herói e se comporta como paladino da justiça, se metendo em absolutamente tudo, diz o Adriano Vermelho, comprando todas as brigas e, pelo jeito, adora ouvir o som da própria voz. E mais, se realiza estando todos os dias nas manchetes, levando a sério a máxima que sua importância se mede pela relevância de seus inimigos. Aí o Adriano questiona, é ou não é uma guerra de egos? Tão grande que durante os embates esmagam o bom senso, o respeito, a civilidade e até a lógica de seus verdadeiros objetivos. Só nos resta olhar esse absurdo e torcer para não respingar nada na gente aqui embaixo, o que é muito difícil.
É difícil mesmo, porque hoje eu não conheço ninguém que não tenha uma rede social, pelo menos. Uma conta no Facebook, uma conta no Instagram, uma conta no Twitter. E aí, no fim, tá tudo na mão de bilionários ou do mesmo bilionário. Então, os nossos dados estão lá. Nossa vida... Ah, mas eu não posto nada. Se você abriu a conta, você colocou o seu e-mail, você colocou seus dados pessoais, você já disponibilizou para a plataforma muito da sua vida. O que já é importante para quem está comandando esta plataforma, direcionar para você publicidade, conteúdo específico, dentro daquilo que forme a sua bolha. Então, nós vivemos numa era que é um caminho sem volta, em que nós estamos, sim, com a vida exposta, mesmo que a gente não poste absolutamente nada. E o comentário do Adriano é porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, intimou ontem o bilionário norte-americano Elon Musk, dono da rede social X, o antigo Twitter, numa medida que obriga o empresário a indicar um representante legal no Brasil no prazo de 24 horas. O prazo está correndo. É para hoje. No caso do descumprimento, a rede social poderá ser suspensa no Brasil. A intimação foi feita por meio do perfil do STF na rede social, já que não chega o documento, porque o Twitter, o X, ninguém chama de X, de X, é o antigo Twitter, ele fechou o escritório no Brasil. Logo quando Elon Musk percebeu que essa movimentação aconteceria. Então é pela própria plataforma de Elon Musk que ele recebe essa intimação do Supremo Tribunal Federal. No dia 17 de agosto, foi quando fecharam a sede do antigo Twitter no Brasil. E a alegação foi justamente de que Alexandre de Moraes estaria ameaçando Elon Musk. A decisão do ministro busca o cumprimento de suas decisões que determinaram o bloqueio do perfil do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, e de outros investigados. Segundo o gabinete do ministro, a ordem não foi cumprida. E aí, no dia 13 de agosto, o senador foi alvo de medidas cautelares determinadas por Alexandre de Moraes no âmbito das investigações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Além do bloqueio das redes sociais, o parlamentar teve as contas bancárias bloqueadas até o valor de 50 milhões de reais. A medida foi divulgada pelo próprio parlamentar em postagem também na plataforma. X não cumpriu o bloqueio, Twitter ignorou e Alexandre de Moraes aumentou de 50 mil para 200 mil reais a multa diária aplicada contra a rede social. Diz que novo descumprimento pode configurar crime de desobediência pelo representante legal do X no Brasil. Para isso não acontecer, Elon Musk fechou o escritório no Brasil e agora ele está sendo intimado a dizer quem é o representante aqui no país. Existe uma discussão ideológica que eu não quero entrar nela aqui, envolvendo Elon Musk, que boa parte da direita do Brasil está tratando como um super-herói, que tem seus interesses também na política do mundo todo, mas o principal interesse de um bilionário é dinheiro. Se ele está fazendo todo esse movimento no Brasil, é porque o Brasil tem um público engajado. Qualquer assunto que suba nas redes sociais, sobe hashtag no Brasil, de jogo de futebol a Big Brother, passando por eleições, vira trending topic no mundo. Então, o interesse de qualquer bilionário é grana. Ponto. Se ele está envolvendo tudo isso no Brasil, é porque ele tem esse interesse de movimentação financeira. Agora, uma coisa é regra da plataforma, outra coisa é lei. Nenhuma plataforma digital pode estar acima da lei de nenhum país. Isso vale para o Brasil, isso vale para os Estados Unidos, isso vale para a Índia, isso vale para a Coreia do Norte, isso vale para qualquer país. As nações são soberanas em suas leis. E Elon Musk não tem o direito de estar acima da lei. Se há abuso por parte do ministro Alexandre de Moraes, é uma outra discussão. Mas que a lei brasileira tem que ser cumprida e fechar escritório no Brasil é tentar driblar a lei, isso me parece muito claro nesse cenário que a gente está acompanhando. A participação agora do Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço, sobre o fato relatado pelo Edmilson sobre os antibióticos. O Celso disse que teve uma experiência, entre aspas, interessante. Em viagem aos Estados Unidos, o Celso teve um problema de saúde com infecção e precisou ir ao médico.
O médico receitou o antibiótico por 7 dias. A farmácia só vendeu as cápsulas para os 7 dias conforme a receita. Ele só pagou pelo que precisou. Então não tem aquela de a caixa ter mais medicamento do que você consome ou você precisar comprar uma segunda caixa. Experiência que o Celso compartilha com a gente. Muito obrigado, Celso, pela sua mensagem. Muito obrigado pelo relato dividido aqui conosco também no Manhã Bandeirantes. Daqui a pouco, mais participações do nosso ouvinte. E depois do intervalo, vamos falar das eleições municipais, a agenda dos candidatos à Prefeitura de Campinas, repercussão do debate que aconteceu ontem entre os candidatos à Prefeitura de Jundiaí. Já tem mais um debate marcado para a próxima quarta-feira. E ainda as pesquisas de intenções de votos em capitais do Brasil. O cenário de segundo turno foi também apresentado aos eleitores. Na capital paulista, a gente vai entender quais são as principais disputas neste momento. Continue conosco, tem muita informação aqui na Rádio Bandeirantes para você. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí. Na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band Mais. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 53 minutos. Estamos de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Antes da gente entrar no noticiário político, tem uma triste atualização de um caso que nós contamos aqui essa semana. Um caso que, olha, acabou com o meu dia e eu tenho certeza que com de muita gente que está nos ouvindo. É a história da mulher que envenenou frutas porque crianças pulavam no quintal da casa dela para pegar algumas dessas frutas de uma árvore que ela tinha ali plantada e de outras árvores também. Essa história aconteceu no estado do Piauí. Nós contamos essa semana com o Vinícius Weiner. Crianças de 8 e 7 anos, 2 irmãos, tinham esse hábito. Quem nunca, né, gente? Ainda mais no interior de São Paulo, no Piauí também não é diferente. No interior do Piauí, vizinho que tem árvore. Tinha uma vizinha, quando eu era criança, que tinha uma mexeriqueira. Eu com os meus primos na casa da minha avó Francisca, a gente ia lá, pegava uma mexerica ou outra. Quem nunca?
Crianças de 7, 8 anos faziam isso nessa casa dessa senhora lá no interior do Piauí. Ela, então, inconformada com esse ato dessas crianças, ela chamou os dois, disse, não precisa pular não, eu entrego pra você. Pega aqui, ó, entregou caju pros dois, caju envenenado, veneno de rato. Nós falávamos com o Vinícius nessa semana que as duas crianças estavam internadas em estado grave. E infelizmente uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu. É o tipo de informação, Vinícius Weiner, que nós não gostaríamos de dar, mas que infelizmente faz parte também da nossa profissão. Conta mais pra gente, inclusive, sobre o estado de saúde do irmão dele nesse momento, Vinícius. Esses dois irmãos foram transferidos no último domingo para o maior hospital público do Piauí, que fica aqui em Teresina. Infelizmente, veio a notícia que a gente não queria trazer para vocês. A criança de 7 anos, que é o João Miguel da Silva, infelizmente não resistiu e morreu nessa quarta-feira. O irmão dele, de 8 anos, continua na UTI em estado grave. A suspeita desse crime é a vizinha das vítimas. De acordo com informações da própria polícia, essa mulher teria se irritado com as crianças que subiram no muro dela para pegar frutas e aí ela teria dado cajus envenenados a essas crianças. Revoltados, os vizinhos decidiram atear fogo na casa dessa suspeita, que já prestou depoimento e negou, mas a polícia encontrou na casa dela frascos com veneno para matar ratos. E a gente está aqui na expectativa e na torcida para que essa outra criança de 8 anos se recupere o mais rápido possível e consiga sair dessa com vida. É com vocês. Tomara, imagine para essa família a dor de perder uma criança por algo tão nojento como que essa mulher fez. Enfim, só nos resta torcer para que o irmão dele se recupere e para que a família se recupere também dessa cena, enfim, que não entra na minha cabeça alguém fazer isso, uma maldade desse tamanho. Ela nega que isso tenha sido praticado, mas foi apreendida a fruta, foi apreendido o material que foi usado, veneno para rato, e já há um histórico de animais que também apareceram mortos na casa dessa mulher. Um deles um gato que também estava envenenado com o mesmo produto. Então essa revolta da população, a gente preza pela paz, a gente preza por não se fazer justiça com as próprias mãos. Tem hora que é difícil, mas não é esse o caminho. O caminho é a gente confiar nas instituições, confiar na justiça para que ela seja feita e para que essa mulher pague pelo que aconteceu. 10h57, vamos seguir com os nossos assuntos, porque a vida segue também aqui pertinho da gente e tá chegando o primeiro turno das eleições municipais de 2024, dia 6 de outubro. Com grande cobertura do Grupo Bandeirantes, também aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, desde cedo, no momento em que as urnas forem abertas para você depositar o seu voto, até o momento do encerramento e depois a apuração completa, você vai ter com a Rádio Bandeirantes, com a Band Mais TV, o portal bandmulti.com.br. E até lá, tem muito chão pela frente e os candidatos à Prefeitura de Campinas têm agenda para esta quinta-feira. A candidata Angelina Dias, do PCO, mais uma vez não nos informou qual a agenda dela para o dia de hoje. Agora 10h57, na agenda de hoje do candidato Dário Saad, a programação mais cedo, entre 8 e 10 da manhã, foi para a gravação de conteúdo para as redes sociais. Das 10 da manhã às 18 horas, a agenda do candidato Dário Saad prevê trabalho interno na Prefeitura de Campinas. E às 18h30, 6h30 da noite, tem o lançamento do plano de governo do candidato do Republicanos à reeleição de Campinas, prefeito atual Dário Saad. 18h30, portanto, na agenda do candidato, lançamento do plano de governo. Seguindo por ordem alfabética, a agenda do candidato Pedro Tourinho, do Partido dos Trabalhadores. Mais cedo, Pedro Tourinho concedeu uma entrevista à Rádio Sindical. Às 10h15, ele chegou para uma visita, a visita Raimundo Cuti, São Paulo, e entrega de carta compromisso da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, evento que acredito ainda esteja acontecendo por lá,
no endereço da rua Doutor Quirino, no centro de Campinas, no Sinergia CUT. Então, o encontro do candidato Pedro Tourinho com a equipe da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. 11 da manhã, daqui a pouco, portanto, o candidato Pedro Tourinho tem reunião com Minha Campinas, na rua Lusitana, no Bosque, aqui em Campinas. 4 da tarde, o candidato Pedro Tourinho, do PT, faz caminhada na Vila Costa e Silva. E a caminhada começa em frente à Igreja São Benedito. Às 7 da noite, o candidato Pedro Tourinho tem na agenda a visita à Feira Noturna da Vila Costa e Silva, que acontece na Rua dos Imarés. A agenda do candidato à Prefeitura de Campinas, Rafa Zimbaldi, pelo Cidadania, começou mais cedo. Uma agenda fechada desde as 8 horas da manhã com a gravação do programa eleitoral gratuito. Começa amanhã, hein? 7 da manhã até as 7h10 na rádio, meio-dia, meio-dia e 10 nas rádios, 1 a 1h10 da tarde, primeiro horário nas TVs e das 8h30 às 8h40 da noite, o segundo horário nas TVs. Candidato Rafa Zimbaldi, depois dessa agenda fechada com a gravação do programa eleitoral gratuito, às 7 da noite tem uma caminhada prevista pela Feira Noturna do Jardim Nova Mercedes, que acontece no Parque Centenário, na rua Mercedes Favalli Magalhães. Às 8 da noite, o candidato do Cidadania, Rafa Zimbaldi, tem caminhada pela Feira Noturna da Vila Palmeiras, no Jardim Marisa, na rua José Carlos da Mota. A agenda do candidato do Partido Novo, Wilson Matos, começou às 9 da manhã com panfletagem no distrito do Ouro Verde. Às 2 da tarde, o candidato Wilson Matos tem caminhada no distrito do Campo Grande. Às 7 horas da noite, o candidato do Partido Novo, Wilson Matos, tem presença confirmada em evento de lançamento de vinho na Casa Marcelo Campos. Essa é a agenda dos 5 candidatos à Prefeitura da cidade de Campinas. No dia 27, já vamos combinar aqui, no dia 23, de 23 a 27, o Manhã Bandeirantes vai ouvir novamente, agora já dentro da campanha, já na reta final do primeiro turno, da campanha de primeiro turno, nós vamos ouvir os candidatos à Prefeitura de Campinas em uma nova rodada de sabatinas, tanto na Rádio Bandeirantes quanto também na tela da Band Mais TV, com 15 minutos para cada um falar sobre os seus projetos, de 23 a 27. Nós terminamos ontem a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Americana. Nós estamos marcando, aliás, candidatos de Itupeva, respondam à nossa produção. 4 candidatos em Itupeva, apenas um confirmou a presença. E olha que nós falamos com os assessores, com os partidos. Estamos ligando e mandando mensagem direto para os telefones pessoais dos candidatos. Não sei se a agenda deles está muito concorrida, mas queremos ouvi-los também, candidatos, para a gente girar o máximo possível de municípios aqui dentro do nosso Manhã Bandeirantes. E também estamos aguardando o retorno do candidato único à Prefeitura da cidade de Olambra, o Fernando Capato, para a gente falar um pouco dessa situação curiosa de uma cidade que tem apenas um candidato a prefeito. Muito diferente de São Paulo, que tem uma das eleições mais quentes, tensas e imprevisíveis dos últimos anos aqui no nosso estado e no país todo. A nossa reportagem vai trazer agora com o Felipe Vieira os dados da pesquisa Quest, que foi divulgada com a intenção de votos do paulistano para o primeiro turno da capital paulista e alguns cenários para o segundo turno. Um empate técnico é registrado entre os 3 primeiros colocados: Guilherme Boulos, do PSOL, Pablo Marçal, do PRTB e Ricardo Nunes, do MDB. E o Felipe Vieira traz os números a partir de agora. Guilherme Boulos aparece com 22% das intenções de voto. Na sequência vem Pablo Marçal e Ricardo Nunes com 19% cada. Levando em conta a margem de erro de 3 pontos percentuais, os 3 estão tecnicamente empatados. José Luiz da Atena tem 12%, Tabata Amaral 8%, Marina Helena está com 3% e Bebeto Haddad 2%. Os outros candidatos não pontuaram.
A pesquisa também apontou cenários para o segundo turno. Guilherme Boulos e Pablo Marçal aparecem empatados com 38% cada. Entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, o levantamento aponta a vitória de Nunes com 46% contra 33%. Contra Marçal, Nunes aparece com 47% e Marçal 26%. Na simulação entre José Luiz da Atena e Guilherme Boulos, da Atena venceria com 40% dos votos contra 34% de Boulos. Entre Ricardo Nunes e da Atena, Nunes aparece com 45% e da Atena com 31%. Contra Marçal, da Atena venceria com 40% dos votos contra 34% de Marçal. A pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre os dias 25 e 27 de agosto. Pesquisa Quest também realizou um levantamento na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, que apresenta como líder nesse momento nas pesquisas o candidato Mauro Tramonte, do Republicanos, com 30% das intenções de voto. A segunda colocada é a candidata Duda Salabete, do PDT, com 12% dos votos, empatada tecnicamente com Bruno Engler, do PL, também com 12% dos votos. Os dois candidatos têm também um empate técnico dentro da margem de erro com Fuad Noman, do PSD, com 9% dos votos válidos. Carlos Viana, na verdade os votos totais, porque aqui também contam brancos e nulos. Então vamos lá. Mauro Tramonte, do Republicanos, 30%. Duda Salabete, do PDT, 12%. Bruno Engler, do PL, 12%. Fuad Noman, do PSD, 9%. Carlos Viana, do Podemos, tem 8% das intenções de voto. Rogério Correia, do PT, aparece com 6%. Gabriel, candidato do MDB, só aparece esse nome na urna. Gabriel, 2%. Wanderson Rocha, do PST, 1%. Indira Xavier, da UP, com 1%. E o candidato do PCO não pontuou. Indecisos em Belo Horizonte somam 10%. E os que responderam que vão votar em branco, nulo ou não pretendem votar em ninguém, 9% na pesquisa Quest. O levantamento também foi realizado nas capitais do Rio de Janeiro, a cidade do Rio, e na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E a Thaís Dias é quem vai trazer pra gente os números dessas importantes cidades do nosso país. O prefeito Eduardo Paes aparece com 60% das intenções de voto. Alexandre Ramagem tem 9% e Tarcísio Mota 5%. Ciro Garcia aparece com 3%. Os outros candidatos têm 1% cada ou menos. Indecisos são 6%, brancos e nulos 13%. A pesquisa ouviu 1.140 pessoas entre 25 e 27 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Na disputa de Porto Alegre, empate técnico entre o atual prefeito Sebastião Melo, com 36%, e Maria do Rosário, com 31%, levando em conta a margem de erro de 3 pontos percentuais. Juliana Brizola aparece com 11%, seguida por Felipe Camozato, com 3%. Os outros candidatos não pontuaram. Indecisos somam 12%, brancos e nulos 7%. 852 pessoas foram ouvidas entre 24 e 26 de agosto. Ontem, o Grupo Bandeirantes de Comunicação realizou o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Jundiaí. Começou às 10h30 da noite, 10h35. Seguiu pela madrugada e você que quiser acompanhar na íntegra, você que não teve oportunidade de assistir e quiser dar uma moral para esse apresentador que mediou o debate, ele está disponível no YouTube da Band Mais TV, na íntegra, sem cortes, completo, do começo ao fim, na disputa de ideias entre os candidatos Gustavo Martinelli, do União Brasil, Igor Codarim, professor Igor Codarim, como é o nome de urna, candidato do PSOL, Parimoski, do PL, e Ricardo Bocalon, do PSB. Um programa que foi marcado por acusações entre os candidatos, discussões, exposição de problemas que afetam a população, como moradia, saúde, educação, saneamento básico, segurança pública e transporte, e também com
o espaço para o eleitor perguntar como tem sido a marca dos debates do Grupo Bandeirantes. Primeiro dos debates que a gente fez que foi concedido um direito de resposta por uma ofensa pessoal de um candidato a outro. A Band tem tradição no debate, você sabe disso, e não será diferente na próxima semana. Quarta-feira que vem, nós vamos trazer o último debate da série desse primeiro turno eleitoral com os candidatos à Prefeitura de Limeira. Presenças confirmadas dos 4 candidatos da cidade. Betinho Neves, candidato pelo MDB, Érica Tanque, candidata pelo PL, Mitsunaga, candidato pelo PT e Murilo Félix, candidato do Podemos. Os 4 estarão presentes nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação na próxima quarta-feira, às 10h30 da noite. E lembrando que se Campinas tiver segundo turno na disputa eleitoral, o debate já está marcado também e confirmado com todas as candidaturas. Será no dia 14 de outubro, uma segunda-feira. O primeiro turno é no dia 6, aí tem o prazo legal que o Tribunal Superior Eleitoral dá para confirmar as candidaturas que disputam o segundo turno, e no dia 14 de outubro, se houver disputa em segundo turno em Campinas, o primeiro debate também será aqui na tela da Band. Então acompanhe conosco a nossa programação eleitoral. 11h10, tem mensagem chegando, a gente compartilha com o nosso ouvinte aqui do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Sobre o governador do estado de São Paulo querer mudar a sede do governo do estado de São Paulo para o centro, né, da capital. Quer dizer, ele falou que não tinha dinheiro, que ele estava vendendo essa Sabesp para arrecadar dinheiro, para gastar sim, e a obra vai custar 4 bilhões de reais, cara. Quer dizer, ele vai tirar o governo do Morumbi, as secretarias todas, 28 secretarias, e levar tudo para o centro. Né? Vai ter desapropriação, tudo, mas esses 4 bilhões, eles podem virar 8, ele pode virar 10, a gente vide o Rodoanel, que está aí sei lá quantos anos e não termina essa obra, né? E agora eles começaram de novo lá, depois de muito tempo, muita corrupção, muito roubo, né? E com certeza vai ser a mesma coisa. Estão querendo começar o ano que vem e terminar em 2029. Isso aí não termina, é conversa fiada, é balela, não termina. A obra pública não termina na data certa. Vi de várias coisas que acontecem por aí, né? Então eu acho que esse dinheiro ele podia gastar melhor, quer mudar, podia usar para mudar isso aí mesmo no centro, trazer gente, arrumar esses prédios aí no centro, né? E trazer gente para morar no centro. Isso aí muda. Gente morando nos lugares muda o lugar, né? Mas não, vai trazer, fazer essas loucuras com dinheiro que não é dele, né? Esse cara é um fanfarrão, um aventureiro, né, meu? Já foi provado e vai ser provado, isso que eu estou falando para vocês. E com certeza, quando chegar o ano da eleição para presidente, ele vai sair para querer ser presidente. Aí vai vir outro que vai enrolar mais, ainda vai querer o dinheiro dele também. Que política, tudo, eles têm interesse. Deve ter algum amigo dele empreiteiro para fazer essas obras para ele aí. Bom, Mensagem... Alexandre Centro. Opa, muito obrigado. Setor. Grande abraço, Alexandre. Obrigado pela sua mensagem, pela sua participação. Opinião sempre importante do ouvinte nesse espaço que nós trazemos para você aqui dentro do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mensagem chegando também do Wagner Marcondes, que escreve dizendo o seguinte: bom dia, pois veja você, o que esperar de uma candidata que não tem respeito? Deixa eu só ler aqui, Wagner, porque como a gente está com algumas restrições, a gente tem algumas limitações sobre o que podemos falar nesse período eleitoral. Tá, ok, entendi o recado, meu amigo. Viva a democracia, mesmo com tudo que ela possa fazer parecer de ruim. Mas, muito obrigado, viu, Wagner? Muito obrigado. Mas o que o Wagner, resumindo o que ele quer dizer é o seguinte: ele entende, o Wagner, que tem pessoas que entram no processo eleitoral sem entender a seriedade de disputar uma eleição. A seriedade de se comunicar com o público, de informar ao público sobre suas ideias, sobre sua
agenda como candidato. Então é isso que o Wagner está dizendo aqui para a gente resumir. Nesse período eleitoral a gente tem uma série de restrições que nós precisamos seguir a lei à risca. E é importante que a gente também tenha essa transparência com você que está do outro lado. Eu gosto muito de conversar com você para você entender também as limitações que não existem na internet, porque a internet não é uma concessão pública. Concessões públicas são emissoras de rádio e emissoras de televisão. Então elas seguem uma regra diferente do que tem nas redes sociais, que também não é terra sem lei, que também não é um lugar sem regras, mas são diferentes das regras para o que a gente tem aqui nas rádios. O mesmo vale para jornal impresso, os ainda resistentes jornais impressos que existem nesse país, e o mesmo vale também para os portais de notícias. São regras diferentes. O nosso amigo Marco Silva Bedin, conosco também participando direto da cidade de Hortolândia. Quem está conosco também é o José Rodrigues, desejando bom dia a todos da nossa equipe da RB. Está digitando uma mensagem aqui, depois a gente compartilha também com o nosso ouvinte, porque agora quero trazer informações sobre os casos de feminicídio no Brasil. Nós estamos encerrando o mês de agosto, um mês dedicado à atenção para a violência contra a mulher. E ela precisa mesmo ser citada sempre. Os dados levantados pelas delegacias de todo o Brasil, pelos órgãos de segurança pública de 2023, apontam que a cada 6 horas, uma mulher é assassinada no Brasil pelo fato de ser mulher. Eu não estou falando de mulheres que são vítimas de assalto. Eu não estou falando de mulheres que são mortas por crimes variados. Estou falando de mulheres que são mortas por serem mulheres. Assassinadas pelos companheiros que não aceitam o fim de um relacionamento, por um ex-namorado, por alguém que entenda ser dono do corpo daquela mulher. O Alex Guzmão vai contar pra gente um pouco mais sobre o quanto esses números preocupam e o que as autoridades estão fazendo. E o Alex conversou com a Fernanda Ifange, que é pesquisadora dessa área, e a gente traz os dados preocupantes e o caminho para mudar esses números no Brasil. As cenas desse crime bárbaro chocam pela violência e pelos requintes de crueldade. Em Brasília, um homem atropelou a ex-companheira, a mãe e a filha dela de 5 anos. Não satisfeito, atropelou mais 2 vezes. Juliana Barbosa Soares morreu no local, no mesmo dia em que completou 34 anos. Num país em que há 18 anos foi criada a Lei Maria da Penha e há 9 colocou o feminicídio no Código Penal, os índices de violência contra a mulher não dão trégua. No ano passado, foram 1.467 assassinatos, o maior registro desde que esse crime foi tipificado. Ainda faltam meios mais efetivos para proteger as mulheres, como monitorar os agressores para garantir, por exemplo, o cumprimento de medidas protetivas. Em São Paulo, um homem que já tinha sido preso por agredir a ex tentou matar a mulher logo depois dela conseguir na justiça uma medida protetiva. Ela foi esfaqueada por ele e sobreviveu. O criminoso foi preso novamente. A gente precisa pensar em políticas públicas para que essa intervenção ela seja necessária, aconteça e seja suficiente e que consiga resguardar os direitos e a integridade física dessa mulher. A ex-top model Luísa Brunet usa as redes sociais para falar sobre o tema. Ela aderiu à campanha Feminicídio Zero no Brasil, do Ministério das Mulheres, que conta com a participação de artistas, entidades empresariais e clubes de futebol. As mulheres brasileiras merecem viver em um país com respeito, igualdade de oportunidades e proteção. Por isso, nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. O governador Tarcísio de Freitas anunciou um novo projeto que promete monitorar de uma maneira mais eficiente homens que já são ou condenados por violência contra a mulher ou que já tenham uma medida protetiva. A medida protetiva é aquela que a mulher está se sentindo ameaçada, ela procura uma delegacia especializada, uma delegacia de defesa da mulher, a Polícia Civil encaminha para a Justiça e, uma vez concedida a medida protetiva, o homem agressor ou o homem que faz as ameaças, ele não pode se aproximar dessa mulher por um raio estipulado pela Justiça. Se ele descumprir essa medida, ele é imediatamente preso. Isso já é lei, mas é uma lei que nem sempre é respeitada
por esse homem agressor. São vários os casos que a gente mostra, principalmente no Brasil, gente, em que o homem tem a medida protetiva, às vezes até tem a tornozeleira eletrônica, para monitorar se ele está se aproximando da casa da mulher, do trabalho da mulher, mas ainda assim ele pratica um crime de feminicídio ou de lesão corporal que é tipificado pela Lei Maria da Penha. O que propõe o governador Tarcísio de Freitas? Todos nós temos hoje um celular. Esse celular, ele tem um GPS, que vem de fábrica. É só você não desativar que ele está funcionando o tempo todo. A ideia do governo de São Paulo é você ter o monitoramento da tornozeleira eletrônica com o monitoramento do celular da vítima, da mulher. E ela precisa, claro, autorizar esse dado. Essas informações, esses dados, eles vão para a polícia ou para a guarda municipal, para alguma entidade que esteja monitorando esse cenário. Se a tornozeleira eletrônica mostrar que ela está próxima do aparelho celular, a viatura da polícia imediatamente intervém. Vai ao local onde essa proximidade está acontecendo. Porque são vários os cenários em que essa mulher pode estar sendo perseguida, vítima de uma emboscada, sem perceber que o agressor está por perto. E o governador Tarcísio de Freitas fala a respeito disso e da necessidade também da mulher autorizar o uso dos seus dados. Acompanhe. Se houver autorização, né, com a justiça permitindo o tornozelamento do agressor, e se a mulher permitir o monitoramento do celular, por geoprocessamento a gente começa a acompanhar o agressor e a mulher que é objeto da medida protetiva. Se o agressor chegar perto da mulher, dispara o alerta no Copom e a polícia vai lá, e assim a gente está já prendendo criminosos, prendendo agressores que se reaproximam das suas vítimas, né, que contam com a medida protetiva. Isso aí evita a reincidência. E é fundamental combater a reincidência. Então essa é a grande finalidade, né, do uso da tecnologia, do uso do geoprocessamento. Esse é o governador Tarcísio de Freitas, deixando claro que é necessária a autorização da mulher, porque nós temos os nossos dados preservados, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que teoricamente tem que ser respeitada por qualquer empresa para onde nós concedemos o nosso número de CPF, as nossas informações pessoais. O que é importante, só fazendo aquela ponderação, não criticando, porque eu acho que esse projeto ele tem tudo para dar certo, é só importante que as empresas que administrem os dados dessa mulher, que já é vítima, sejam empresas sérias, que esses dados sejam direcionados especificamente para os órgãos de segurança e para que essa mulher não perca a sua privacidade. Porque se ela precisar ficar o tempo todo com o celular sendo monitorado, é importante que quem trabalhe com esses dados tenha a seriedade de não expor essa vítima, de não usar essa informação de onde ela está usando, de onde ela está andando, de onde ela está se dirigindo, porque todos temos o direito de ir e vir, para que isso não seja usado contra ela e para que em nenhum momento esses dados cheguem nas mãos de bandidos. Então, se o governo do estado conseguir fazer esse trabalho que seja sério, respeitoso com a vítima e que não se torne um problema para ela daqui para frente, e às vezes o problema é publicidade que chega, a mulher vai muito a um determinado restaurante, é porque ela gosta de comida italiana, então você começa a usar essa informação para direcionar a publicidade daquele assunto, daquele gosto pessoal. Se o governo garantir que esses dados não vão ser vazados, que a privacidade dela vai ser respeitada, que ela não vai começar a receber publicidade, golpe, o projeto é excelente. Porque ele permite que a mulher, mesmo quando ela não percebe a presença do agressor, tenha uma direção de uma viatura para se aproximar. É perfeito o projeto? Ainda não. E ainda precisa ter mais esclarecimentos. Mas não é o que a gente cobra? Atitudes práticas? Porque discurso não protege a vida de mulher. Porque discurso, hashtag, textão no Facebook não garantem que essa mulher vai ser
alguém que saia de casa com segurança. Então, quando a gente cobra ações práticas e elas aparecem, a gente precisa entender como elas vão funcionar, torcer para que elas deem certo e cobrar para que elas saiam do papel. Então, o governador Tarcísio fez esse compromisso. Nós vamos continuar monitorando se ele vai, de fato, adiante com esse projeto. Mas se você já tem a tornozeleira, se o celular é possível de fazer o monitoramento por GPS e a vítima permite, então eu acho que isso precisa sim vir o quanto antes à tona, sair do papel e, quem sabe, começar a diminuir esses crimes que chocam o Brasil todo. O número é assustador. A cada 6 horas uma mulher é assassinada pelo fato de ser mulher nesse país. Então, tendo novidades sobre esse assunto, você vai ficar sabendo aqui dentro do microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. E eu agradeço pela sua companhia, pela sua audiência nesta edição de quinta-feira, 29 de agosto de 2024. Com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a participação do nosso ouvinte sempre ajudando a gente a fazer o nosso Manhã Bandeirantes. Trabalhos técnicos que têm a coordenação do Gil Kleber. A partir de agora, Carlos Henrique traz o noticiário esportivo dentro do Nossa Área. Que dia triste para o futebol brasileiro, para o futebol mundial, que foi ontem, né? A morte do atleta, o jogador Esquedo. E o clima no Morumbi ontem para o jogo da Copa do Brasil, atletas chorando, homenagens sendo realizadas. Mas um jogo que aconteceu. O Atlético Mineiro venceu o São Paulo por 1-0 e tem a vantagem do empate na partida de volta desse confronto da Copa do Brasil, duelo que você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes. Copa do Brasil segue hoje com o Timão em campo e você vai acompanhar as emoções a partir das 8 da noite, direto da Neoquímica Arena. Não, o primeiro jogo é no Alfredo Jaconi, Corinthians decide em casa, 8 horas tem Juventude e Corinthians. É o confronto de quem vai enfrentar o Flamengo, né? Venceu o Bahia por 1-0, tá bem encaminhado. Corinthians em busca do seu 4º título da Copa do Brasil. Hoje também tem Vasco da Gama e Atlético Paranaense. E o Carlos Henrique vai atualizar o noticiário de Ponte Preta e Guarani. A Macaca que sexta-feira enfrenta o Santos na Vila Belmiro. O Guarani que na terça-feira recebe o Coritiba no Brinco de Ouro. Muito obrigado pela sua companhia. 4 horas estamos juntos na tela da Band dentro do Brasil, gente. Espero você e até lá. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com. Os fins de semana na Band terão muito futebol. Brasileirão Série B. Os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos. Estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A Rádio Bandeirantes está no Instagram.